Então, vamos lá. Tomei 8 pontos com 12 contratos no dólar. Estou acostumado a operar com 2 contratos. Se for. Hã? Amigo, por que você operou com 12 contratos? Se você está acostumado com 2? Henrique, porra, que merda é essa, Henrique? Tá gostando de tomar trolha, cara? Não pode fazer isso, não. Tá doido? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regras comportamentais, tá? Eu não vou dar nenhuma regra para vocês aplicarem e repetirem, porque eu acredito que cada um tem a sua individualidade, cada um sabe como o seu sistema funciona, cada um sabe tirar essa bosta daqui. Isso. Cada um sabe onde o sapato aperta o calo. Então, eu vou dar aqui uma guia geral do que você tem que se atentar, do que você precisa levar em conta na hora de você estabelecer essas suas regras, tá? Então, a gente vai falar bem rapidinho, tá? Porque é um assunto bem geral, bem tranquilo e bem rápido de ser assimilado. Então, vamos lá. Os meus slides estão cada dia mais bonitos, meu Deus do céu. Vamos lá. Regras comportamentais. Ih, por que isso aqui não saiu daqui de baixo? Lelê. Bom, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Regras comportamentais para operar na bolsa de valores, tá? A gente vai falar exatamente sobre qual é o tipo de disciplina que a gente tem que criar. Então, falando em disciplina, tá? O que é disciplina? Disciplina é a forma que você tem de organizar a sua vida de uma forma eficiente, tá? Então, a disciplina, a gente exercita a disciplina todo dia, independente se a gente está operando ou não. A disciplina ela é exercitada todo dia, a todo momento, tá? Quando a gente está operando, mais ainda. A disciplina tem um papel fundamental na execução dos nossos objetivos. Lembra quando eu falei que a gente tem que ter uma mente que seja baseada em processos e não em imediatismo? A disciplina tem muito a ver com isso. Só com muita disciplina a gente vai conseguir completar os processos que a gente precisa completar para que a gente chegue no nosso objetivo, tá? Então, é importante que a gente tenha uma sequência, um esquema com regras, com hábitos saudáveis, com rotina e principalmente com o comprometimento da gente estabelecer essas regras, estabelecer essa rotina, estabelecer esses hábitos saudáveis e se comprometer a seguir eles de uma forma que a gente tenha a nossa disciplina em dia, que a gente tenha a nossa disciplina funcional, tá? Então, antes de mais nada, né, quais são os objetivos que a gente tem com day trade? Por que a gente entrou? Deixa eu tirar o point of view daqui. Pronto. Por que a gente entrou pro day trade, né? Por que a gente está tradando? É pelo dinheiro? É pela liberdade? Quais são as motivações que a gente tem? Ah, eu quero comprar um carro, eu quero simplesmente rentabilizar o capital que eu já tenho de uma forma autônoma, né? Não quero deixar isso na mão de uma empresa, não quero deixar na mão de um fundo, não quero comprar ações, enfim, quero operar esse meu dinheiro e quero rentabilizar esse meu dinheiro de forma autônoma, de forma individual e baseado na minha liberdade. Lembra que eu falei que o day trade ele concede uma liberdade infinita, então isso é muito atrativo também. Quais são os impedimentos para você operar bem no day trade, né? E aí você tem que colocar num papelzinho quais são as suas falhas, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas. Se você é muito ansioso, se você, pô, tá operando com pouca grana, ou então você não tem grana o suficiente para operar, quais são os seus impedimentos, né? É, isso vai servir especificamente. É muito bom a gente saber no que a gente é bom, mas saber o que a gente é ruim, saber no que a gente pode melhorar, é muito melhor, porque a gente consegue se proteger dessa nossa defasagem, ou técnica, ou psicológica, ou qualquer que seja, a gente consegue se proteger de um possível dano que a gente possa causar a nós mesmos, né? E aí, no caso do mercado financeiro, a gente está falando de perder dinheiro, a gente está falando de dano psicológico, enfim. Tudo isso tem a ver com os impedimentos e com as regras que você vai ter que criar para você não cair na armadilha dos seus próprios impedimentos, tá? Então, e aí a gente tem que pensar em que estágio de competência você se encontra. Lembra que eu estava falando sobre a incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente? É esse estágio que você tem que entender que você está. Qual desses 4 estágios você está? Você é um incompetente inconsciente? Ou seja, você não sabe o que você não sabe nada e você não nem sabe que não sabe.
Então é aquele cara que opera de qualquer forma porque acha que trade é loteria, né? Então o cara só vai escolher comprar ou vender a meu stop é 100 pontos. Não importa onde eu vou comprar e eu vou vender, né? Então esse cara é um incompetente inconsciente, porque ele não está tendo nenhuma qualidade técnica para ser competente naquilo que ele está fazendo, e ao mesmo tempo ele nem sabe que ele não tem a competência suficiente para estar operando. E aí a gente passa para um estágio que eu acredito que a maioria esteja, que é da incompetência consciente, que é que a gente acredita e sabe que a gente não tem ainda a competência suficiente para fazer o que a gente faz, mas a gente está criando a competência necessária para isso e a gente já tem consciência de tudo que a gente não sabe que a gente precisa aprender. E a gente vai passar para competência consciente, que é quando você sabe o que você está fazendo e você tem noção de que você sabe o que você está fazendo, tá? Então, e aí a gente vai para a competência inconsciente, mas é um estágio muito avançado, não vale nem a pena a gente começar a falar sobre isso aqui. Então, em que estágio de competência você está, né? Qual é o tipo de melhora que você pode se dar ao luxo de buscar? Então, isso é muito importante a gente saber na hora de criar regras, na hora de entender o que a gente pode e não pode fazer, né? O que você procura no trade? É reconhecimento e fama? É consistência? É você ter uma conta no Instagram onde você coloque os seus trades e todo mundo fica babando o seu ovo? É você ter consistência, ninguém nem saber o que você está fazendo, né? Seus pais acharem que você está vendendo droga e, na verdade, você está simplesmente ganhando dinheiro na bolsa, quietinho, sem falar nada para ninguém. Então a gente tem que também decidir um pouquinho. Isso é muito real, tá? Meu pai, quando eu comecei a ganhar dinheiro, ele achou que eu estava traficando. Mas vamos lá. O que você, qual é o seu objetivo, né? A gente tem que entender os objetivos que a gente tem na hora de entrar no mercado financeiro, né? E aí, pô, não acredito que não vai passar sozinho. Ah, tá. E a gente vai começar a definir o que a gente pode fazer, quais são as atitudes que a gente pode ter no pré-market. Desculpa. No pré-market. Por quê? Porque todo dia é um dia de mercado diferente. Tá? E todo dia a gente vai ter que desenvolver hábitos e uma rotina que faça com que a gente tenha um certo preparo, tanto psicológico quanto operacional, para começar a fazer o que a gente está fazendo. Então, o que você faz pela manhã, né? Você acorda, o que você faz? Você olha o calendário econômico ou você não se importa muito com notícia porque você acredita que preço desconta tudo, né? Ou então você acorda todo dia e dá uma olhada nos gráficos das principais blue chips do índice, ou você dá uma olhada nos futuros no mundo afora, você dá uma olhada na cotação das commodities principais, né, o futuro do minério de ferro, o petróleo Brent, tudo isso faz parte de uma rotina onde você tem que inserir no seu dia a dia, dependendo do que você faz. Se você é um cara que trada muito, que trada muito empresas no day trade, tipo Vale, Petrobras, você faz muito trade desse tipo de ação desse tipo de empresa, você tem que estar ligado nas commodities, você tem que estar ligado no minério de ferro, se você for operar Vale, se você for um operador de commodities, né, você tem que estar ligado nas commodities, você não vai se preocupar muito no setor tecnológico, você vai ser mais ligado às commodities. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber a cotação do minério de ferro chinês, você precisa saber qual é a projeção do preço por barril, tem um monte de coisa que você precisa saber sobre commodities. Então, assim como se você é um cara que trada só índice, pô, você tem que estar ligado em qual é o movimento das ações brasileiras, qual é o movimento das empresas, o que as empresas estão fazendo, né? Como é que está o gráfico das nossas blue chips, como é que o que o mercado está precificando, né? Quais são as expectativas para o mercado nacional, né? Se tem algum tipo de dado vindo de fora que seja impactante para o nosso índice, né? Se você é um trader de dólar, enfim, todo mundo vai ter uma sequência, uma rotina, onde você vai se preparar para começar a trabalhar. Então, você pode acordar, meditar, fazer exercícios físicos, demarcar topos e fundos no ativo que você vai operar, tudo isso faz parte de uma rotina pré-market. Você não precisa fazer tudo isso, mas é importante você entender o que você precisa. Qual é o tipo de rotina que você precisa? Então, se você é uma pessoa que acorda tarde,
Por que que você acorda tarde? Qual o teu gatilho para acordar tarde? Bom, normalmente porque você precisou dormir mais. Se você precisou dormir mais, você está dormindo tarde. Por que que você está dormindo tarde? Pô, eu não tenho escolha. Eu trabalho até a noite. Eu chego em casa às 11 horas da noite. Bom, tudo bem. Aí realmente você vai ter que adequar. E é por isso que não tem como eu passar para vocês quais são os hábitos e as regras que vocês têm que criar especificamente, porque cada um tem a sua individualidade. Então, se você tem um horário que não é muito flexível, você não pode se dar ao luxo de acordar cedo todo dia, porque você vai dormir 3 horas da manhã por obrigações, né? A gente pode entrar em detalhes sobre isso depois, né? Sobre escolhas de vida que você pode fazer. A gente vai entrar em detalhes sobre isso na quarta semana, sobre escolhas de vida e o gerenciamento do seu tempo, mas vamos dizer que você não tem escolha. Você é um cara que trabalha de segurança. Você chega em casa à meia-noite, vai jantar, tomar banho, são 2 horas da manhã, amigo. Não tem. Como é que você vai acordar às 5h30 para porra, meditar? Tu quer dormir. Não tem jeito. Então não precisa, você não vai se forçar a criar uma rotina de quem vai para a cama 9 horas da noite. Porque vai ser contraprodutivo, você vai operar com sono, cansado, exausto, com a mente fatigada. Então, cada um tem que saber o que, que precisa fazer de manhã. E isso é muito real. Você precisa. Agora, tem coisas que são intrínsecas a todo mundo. Você precisa se alimentar bem, você precisa beber bastante água, você precisa fazer exercício físico. Não ignorem o exercício físico, porque é ele que vai tirar os teus níveis altíssimos de estresse, os teus níveis altíssimos de ansiedade. É só o exercício físico que vai te ajudar. Exercício físico e meditação, tá? Então, eu acredito que o exercício físico, uma boa alimentação e uma paz de espírito com a meditação, pode ter certeza que essa receita vai dar um bolo muito gostoso, tá? Então, nossos limites comportamentais, como eu estava falando, é quem sou eu, né? O que que eu preciso, não importa o outro. Quais são os meus medos? Que reações que eu tenho a determinados cenários? Quais são as minhas crenças limitantes que eu tenho que trabalhar em cima delas? Tudo isso vai servir como norte para que você crie o teu sistema individual de regras e de limites, tá? Então, o que que eu falo com medo? Você tem medo de perder dinheiro? Isso está ligado a uma crença. Você tem medo de entrar numa operação e ir contra você? Isso está ligado ao seu financeiro. Qual é a sua reação quando você toma algum stop? Você pode tomar stop grande? Você se sente bem tomando stop grande? Não. Então você não pode ser um cara que segue tendência, porque normalmente quem segue tendência opera num gráfico maior e está limitado e está disposto a ter uma perda muito maior de stop também, porque está buscando alvos muito maiores. Então, se você não aguenta, não tem estômago para tomar um stop de 200 pontos e entrar numa mesma operação daqui a um tempo, né, não, você não tem que seguir esse tipo de ritmo. Você pode ser um scalper, tá? Embora, tá? Aí vai um pouco da minha crença, de anos aí. Embora eu acredite que ser scalper é a coisa mais idiota do mundo, tá? Mas não vou levar isso em conta para gerenciar o tipo de regra e limite que você tem que fazer, porque ser scalper hoje, infelizmente, é uma realidade. Mas vamos lá, qual é o tipo de crença que você tem que te limita a fazer dinheiro na bolsa, né? Qual tipo de crença que você vai ter que criar uma regra para contornar essas crenças? Você acredita que a bolsa é um jogo? Então você precisa se informar mais, porque essa informação vai fazer com que você molde essa crença de uma outra forma. Tá? Você acredita que não dá para ganhar dinheiro com day trade? Então você precisa conhecer gente que já ganhou dinheiro com day trade e ganha dinheiro até hoje. Você tem crença, enfim, você vai ter que definir quais são as necessidades que você tem para as regras que você precisa, tá? Então, não dá para colocar o Fernandinho Beiramar no presídio, na cela da delegacia do interior de São Paulo. Por quê? Porque ele é um cara que precisa de regras diferentes, porque ele é diferente de outros presos. E a mesma coisa tem os nossos limites. A gente tem crenças, reações e medos diferentes cada um de outro. Então a gente vai ter que construir prisões diferentes. A gente não vai poder colocar uma pessoa que aceita tomar stops grandes na mesma cela de uma pessoa que, se tomar um stop maior que 100 pontos, já sujou a cadeira inteira. Então, a gente tem que entender, a gente precisa entender
quais são os nossos aspectos individuais. Lembra que eu falei do macaquinho que, ó, tá com o olho tampado, o ouvido tampado e a boca tampada? Exatamente, não importa a outra pessoa, não importa o teu vizinho, não importa o teu amigo trader, não importa o que aquele analista do Instagram falou, não importa não importa. Você tem que olhar para você mesmo. Você tem que fazer uma reflexão e você tem que entender quais são os hábitos que você precisa criar para que você melhore. Então vamos lá. Lembra que eu falei da gente aprisionar? Exatamente. Essas fraquezas que a gente perceber, essas nossas crenças limitantes, os medos, tudo isso tem que se transformar em regras limitadoras de dano. Eu falo com limitar o dano. A gente entende, e eu acredito que vocês entendam, que pela liberdade, como eu falei ontem, pela liberdade no mercado financeiro e principalmente no day trade ser praticamente infinita, né? Você pode ganhar quanto dinheiro você quiser e perder quanto dinheiro você quiser fazendo o que você quiser. A gente tem que criar regras que limitem os danos que a gente pode causar a nós mesmos por essa liberdade e por não ter isso aqui, ó. Por não ter isso aqui, gatilhos, rotinas e recompensas, mas a gente já fala sobre isso. Então a gente tem que criar uma prisão para que a gente consiga controlar os impulsos mais animais que a gente tem. Esse dia de fúria, como eu falei ontem, os dias de fúria, eles são simplesmente dias onde a gente não teve limite para os danos que a gente causou a nós mesmos, seja financeiro ou psicológico, tá? E essas regras vão servir para a gente limitar os nossos impulsos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o poder da rotina, tá, gente? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem, tá? E a gente dá uma desacelerada. Então, vamos lá. A gente vai ver um pouquinho o poder da rotina, tá? Por quê? Porque a rotina é que cria o hábito, tá? A rotina é o que cria o hábito, não tem jeito. Depois eu vou, ao final dessa live, eu tô deixando a indicação de 3 livros para vocês, tá? A gente não vai poder fazer resenha sobre eles agora, mas lá no Telegram a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses 3 livros, mas vocês vão entender por que a rotina é tão importante e por que o hábito é que vai determinar o teu sucesso. Então vamos lá, a gente tem como é que a gente cria uma rotina, né? Como é que a gente cria hábitos na nossa vida? A gente tem que ter, primeiro, um gatilho, né? Um gatilho que faça a gente ter a ação de algo. Não adianta a gente só ter rotina por rotina. O nosso cérebro ele vai criar, ele vai buscar sempre rotina. Por quê? Porque o nosso cérebro está sempre buscando poupar esforço, poupar energia. Nós temos um prazo de validade na Terra, tá? Quando essa energia acabar, a gente morre. Tá? Então, o nosso cérebro, ele constantemente ele busca a economia da energia. E é por isso que a gente criou elevador, carro, bicicleta, escada rolante, esteira. Tudo isso faz com que a gente economize a nossa energia, o nosso tempo. Tudo isso faz com que a gente não desperdice o nosso tempo na Terra. Tá? Então, por que o nosso cérebro busca rotina? Para economizar tempo e energia. Então, quando a gente acorda, escova o dente, toma banho, a gente teve gatilhos para que a gente faça isso e para que isso toda hora se torne rotina. Então, a gente tem rotinas que são ligadas a atividades ou físicas, ou intelectuais, ou emocionais. Tá? Então, quando a gente criar a nossa rotina, a gente vai ter uma rotina para atividade física, uma rotina para atividades intelectuais, uma rotina para atividades emocionais, e tudo isso vai ser avaliado, tá? Todo esse tipo de rotina que a gente se propor a criar vai ser avaliado como recompensa, vai ser avaliado da seguinte maneira: essa rotina teve uma recompensa satisfatória para que eu precise me lembrar dela? Essa rotina não, essa ação o que a gente teve através desse gatilho, tá? Essa ação que a gente teve, ela teve uma recompensa suficientemente boa para que a gente lembre dela e coloque em prática todos os dias, sim ou não? Aí vem a parte da recompensa, sim ou não? Então, porra, a gente está com a boca fedendo. A gente acordou, tá com a boca fedendo, o dente todo sujo. Então, qual é o gatilho? O desconforto com aquele fedor, com aquele bafo de onça. Então, o que a gente faz? A gente escova o dente. O que essa ação trouxe de recompensa? Nossa boca ficou limpinha, nosso hálito está uma delícia, a gente já pode beijar a nossa consagrada sem maiores preocupações, e isso é uma recompensa muito boa. Então, nosso cérebro vai pegar aquele tipo de recompensa e vai entender, pô, valeu a pena.
Então, eu vou me lembrar dessa rotina, eu vou me lembrar dessa ação para eu transformar isso em rotina. Então, é importante que a gente entenda quais são os gatilhos que vão fazer a gente criar essa ação, que vai virar uma rotina através da recompensa. Então, assim, porra, você é um cara que. Vamos ver, vamos dar um exemplo simples e fácil. Você é um cara que opera ao meio-dia. Pô, todo mundo sabe que meio-dia todo mundo está almoçando. Então, é o pior horário para você operar ao meio-dia. Então, o que, que você vai fazer? Você vai mudar essa tua ação. Você vai operar às 10 horas. Então, o que, que você fez? Você está gerando uma ação. Eu mudei de meio-dia, agora eu vou operar às 10 horas. Será que a recompensa de você operar às 10 horas vale a pena? Teu cérebro vai assimilar aquilo? Então, qual é a recompensa? Você vai ganhar mais dinheiro do que você ganharia operando ao meio-dia. Então, pô, é uma recompensa boa, legal, vale a pena o teu cérebro se lembrar disso e colocar em prática todos os dias. Então, a gente tem que aprender que tudo que a gente vai fazer tem que estar ligado a uma recompensa, tá? E aí eu vou falar um pouquinho depois, mas aí eu vou falar, se eu não me engano, é amanhã que eu falo sobre recompensas, amanhã ou depois, que eu vou falar um pouquinho sobre as recompensas positivas e negativas que a gente tem que ter para os nossos comportamentos, tá? O que eu quero dizer bem por alto é o seguinte: se a gente teve um comportamento bom, a gente tem que automaticamente se recompensar, tá? Eu não estou falando de rotina e de hábito, mas eu estou falando sim do nosso cérebro assimilar. Funciona da mesma forma. Nosso cérebro vai assimilar aquele comportamento como bom se a recompensa for boa. Se a recompensa for ruim, nosso cérebro vai assimilar como uma coisa que a gente não pode repetir, tá? E aí a gente vai usar isso a nosso favor. A gente pode sim corromper esse sistema para que ele funcione da nossa maneira. Então, como é que a gente é bem corromper? Como é que a gente assume o controle sobre a recompensa e sobre como que a gente manda no nosso cérebro? Da seguinte forma: você teve um comportamento bom? Se recompense. O que é ter um comportamento bom, tá? Eu vou falar do aspecto sobre day trade, tá? Comportamento bom. Pô, você respeitou todas as suas regras essa semana, todas as outras semanas você vinha de porrada, 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 tomando loss por indisciplina, 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 tomando loss, tomando loss. Essa semana você resolveu fazer algumas mudanças na sua rotina e você terminou a tua semana de uma forma boa. Você pode até ter terminado perdendo dinheiro, mas você não perdeu muito dinheiro. E você não perdeu dinheiro nenhum dia por indisciplina. Foi simplesmente porque o mercado estava ruim, porque as suas entradas simplesmente não deram certo, reverteu. Enfim, você respeitou todos os seus stops e acabou a semana, sei lá, no 0 a 0. Você precisa se recompensar. Você precisa pegar aquele final de semana, pô, vou me divertir, vou para um parque aquático, vou no cinema, vou jantar fora. Você precisa recompensar todo o seu esforço que você teve de seguir numa disciplina, do comprometimento. Você tem que recompensar o comprometimento que você teve. Da mesma forma, e o que, que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o seu cérebro seja agraciado. Ele vai gostar da recompensa que você deu para ele através de algumas ações. Por ele ter se comportado de uma determinada forma, você recompensou ele positivamente. Isso vai criar um sistema dentro do seu cérebro onde ele vai aceitar isso e vai dizer, pô, maneiro, então vou continuar fazendo isso. Da mesma forma como se você não respeitou o teu limite de perda, se você não respeitou o seu operacional, você não pode se recompensar positivamente. Você tem que criar uma recompensa negativa. Então você ia assistir a estreia de, sei lá, Barbie e os Esquilos Trapalhões. Meu, não vai ver mais. Não vai, cancela, tá? Liga para as suas amigas e cancela. Porque assim, você tem que se punir quando o seu comportamento estiver fora da realidade que você se propôs a seguir. Quando você não tiver se comprometido o suficiente e não tiver seguido o que você se comprometeu, você tem que dizer para o seu cérebro: olha, tá errado. A gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. Então eu vou te botar de castigo. Opa! Então eu vou te botar de castigo. Eu vou te dar uma punição para você começar a entender que não é assim que funciona. Só que aí essa atitude tem que vir da gente, tá? Então, para a gente finalizar aqui, eu queria deixar para vocês 3 livros muito importantes que mudaram a forma como eu enxergo a vida, mudaram a forma como eu enxergo, não só eu, tá? Tô falando de mim, mas eu acredito que o impacto que teve na vida de muita gente foi muito grande. Então, O Poder do Hábito,
do Charles Duhigg é muito bom, vai exemplificar exatamente como a gente, como a ferramenta para o sucesso não é a sorte, não é, não é tipo trabalhar 20 horas por dia, não é virar à noite, não é passar a perna, é simplesmente o poder do hábito, tá? E aí eu vou colocar também o obstáculo é o caminho, The Obstacle is the Way, do Ryan Holiday. Ryan Holiday, ele é editor-chefe do, se não me engano, do New York Times ou do The Financial Times, alguma coisa dessa, algum jornal desse. É um cara que escreve muito bem, escreveu vários livros muito bons. E esse livro é muito excelente para quando a gente tem aquela sensação de vou desistir e, meu, isso não é para mim, perdi muita grana. Leiam esse livro que vocês vão entender como é o obstáculo que faz a gente mais forte, tá? O obstáculo são as dificuldades que fazem com que a gente cresça. Ninguém cresce dentro da zona de conforto. Ninguém. E o outro que eu acredito muito, e aliás a gente nem falou disso nessa live, mas eu acredito que seja muito importante também, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas que é a mágica da arrumação, tá? Pela Marie Kondo. Cara, é surrealmente bom, tá? Porque ela vai te explicar técnicas japonesas para você organizar a sua vida. E não tem nada melhor, não tem nada melhor do que você ser uma pessoa organizada. Lembra que eu falei que os hábitos que a gente tem fora da tela vão ser levados para dentro do trade? É exatamente isso. Meu, como é que você quer ser um cara disciplinado, que ganha dinheiro, organizado, se o teu armário tá uma bagunça? Se o teu quarto é uma bagunça, se a tua casa é uma bagunça? Tudo isso está intimamente ligado com o tipo de disciplina que você vai criar dentro do day trade, tá? Não ignorem o lado outside table, não ignorem o lado que é fora da telinha. Ele é muito importante, tá? Se você não acredita que o comportamento tem a ver com a lucratividade no day trade, você precisa rever os seus conceitos. Tá? É imprescindível que você tenha uma vida organizada, é imprescindível que você tenha uma vida de disciplina e organização se você quiser ter sucesso com o day trade, tá? Então, tenham bastante consciência de que a gente está fadado aos nossos comportamentos, tá? Independente se a gente quer ou não quer, são os nossos comportamentos que vão dizer qual vai ser o destino que a gente vai chegar, tá bom? Então, eu vou pedir só para vocês darem like no vídeo, porque vai entrar, eu preciso entrar com isso, com Analytics, e eu preciso saber qual está sendo a resposta para cada assunto. Então, se vocês puderem dar like no vídeo, se quiserem deixar alguma dúvida, até pode ser pelo Telegram, pode ser nos comentários do vídeo mesmo, tá? Eu vou enviar esse vídeo para vocês, como sempre, para o e-mail de vocês, tá? E vamos lá para o Telegram para a gente terminar esse bate-papo rapidinho, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.